Nem todo o oponente faz barulho ao afirmar sua presença, nem todo ressentimento é expresso em palavras, e nem toda rejeição é visível a olho nu. Muitas vezes, o que nos tira o sono tem origem nas relações com aqueles que estão mais próximos de nós. São essas pessoas que penduram sorrisos no rosto, mas secretamente desejam o nosso mal. Aqueles que nos abraçam, mas em seus corações há escuridão, arrependimento e hostilidade oculta. Carl Jung, um dos principais representantes da psicologia profunda, alertou sobre o que se esconde por trás de nossa persona, a máscara social que usamos para parecer civilizados, equilibrados e empáticos. Atrás dessa máscara reside o que ele chamou de sombra, toda parte de nós que rejeitamos e transferimos para os outros. Às vezes, o ódio se revela não como agressão, mas como uma indiferença sutil, como observações irônicas disfarçadas sob o manto do humor, como conselhos que se travestem de preocupação. O pior é que esse sentimento, que muitas vezes nem é consciente para quem o sente, permeia nossas relações mais próximas. Amigos, irmãos, colegas de trabalho ou parceiros, pessoas que, por algum motivo interno não resolvido, desejam nossa queda, para que não brilhemos demais, para que soframos uma derrota que passe despercebida pelo nosso entorno. Como reconhecer isso? A mente humana pode ser extremamente engenhosa. Quando não quer admitir emoções sombrias, a esconde sob uma camada de racionalização. No entanto, o corpo não mente. O inconsciente sempre dá sinais. E é aqui que Jung aparece com suas observações, percebendo mais do que apenas as superfícies. Ele sabia que sentimentos forçados, uma presença opressora ou pequenos gestos que parecem inofensivos podem esconder verdades difíceis, mas libertadoras. Este filme é um convite à clareza de mente, não para semear a paranoia, mas para desenvolver a capacidade de discriminação. Pois existem relações que lentamente nos destroem, e só ao ousarmos olhar para o que deseja permanecer invisível, podemos transformá-las ou simplesmente deixá-las. A verdade tem seu valor, mas a cegueira emocional custa muito mais. Se você já sentiu um vazio na presença de alguém, se percebe que certas pessoas têm comentários que o desmotivam constantemente, se a companhia de um ente querido faz você começar a duvidar de si mesmo, talvez esteja percebendo sinais de hostilidade oculta, desprezo silencioso, rejeição disfarçada ou ódio secreto. E é exatamente sobre isso que vamos conversar, de uma maneira tranquila, mergulhando profundamente na sabedoria de Jung. Às vezes, o ato mais importante de amor próprio é perceber aqueles que ao nosso redor desempenham o papel de amigo, mas que se comportam como inimigo. Olhos que evitam seu olhar, mas nunca permanecem inertes. Disse que os olhos são a janela para a alma. No entanto, na psicologia da abordagem de Carl Jung, eles também são um espelho, refletindo o inconsciente em sua forma mais pura. Existem pessoas que conseguem sorrir como mestres, controlar o tom da voz, a linguagem corporal e escolher as palavras certas para esconder o que realmente sentem, mas seus olhares raramente mentem. Quando uma pessoa próxima esconde de você emoções negativas, como ciúmes, ressentimento ou desprezo, seu olhar se torna uma mensagem discreta desses sentimentos. Embora não grite, sussurra silenciosamente. Esse olhar evita o contato visual em momentos íntimos, mas permanece atento no silêncio, observando cada um de seus passos, cada conquista, cada sorriso. Não com ternura, mas com tensão. Esse olhar não celebra seus sucessos, cuja luz não brilha ao ver suas conquistas. Pelo contrário, torna-se opaco, rígido.
Nele, há um desconforto visível, embora sem uma definição clara. A presença física finge neutralidade, mas seu olhar trai uma inquietação interna. Às vezes, a pessoa olha para você enquanto você fala, mas em seus olhos falta algo. Existe uma discrepância entre as palavras e o brilho, ou a falta dele. Jung afirmou que tudo o que reprimimos acaba se manifestando de outra forma. O ódio não reconhecido se manifesta como uma indiferença súbita. O ciúme não percebido aparece como uma crítica disfarçada, e até mesmo o olhar mais contido carrega essas camadas ocultas. Por isso, muitas vezes sentimos um desconforto inquietante na companhia de certas pessoas. Não conseguimos justificar isso, mas nosso corpo claramente sente. O peito se aperta, a respiração muda e a sensação de estar sendo observado aumenta, mesmo que a outra pessoa não diga uma palavra. É fundamental não confundir esse tipo de olhar com timidez ou introversão. Estamos falando de uma presença constante, focada, quase vigilante, que está sempre monitorando seus movimentos, mas carece de verdadeiro envolvimento emocional. É como se essa pessoa estivesse pronta para captar cada um de seus erros ou até mesmo os menores tropeços. Não é preocupação, mas uma avaliação oculta. Esse olhar marcado pela mágoa não busca conexão, mas sim dominação. Observa, mas não aceita. Sugere, mas não celebra. E se você prestar atenção, perceberá que esse olhar raramente permanece parado em um só lugar. Ele se afasta quando você tenta estabelecer contato visual direto, mas volta assim que você se vira. É um olhar que persegue e não que segue, e isso, com o tempo, leva à destruição. Quantas vezes você saiu da companhia de alguém se sentindo mais inquieto do que no início? Quantas vezes você notou que mesmo quando essa pessoa sorri, em seus olhos há algo que parece um julgamento, uma avaliação? Não é loucura, é uma habilidade refinada de percepção. Sua inconsciência capta sinais que sua mente consciente ainda não consegue interpretar. Você pode sair de um encontro desse tipo exausto, com dor de cabeça, com o coração apertado, muitas vezes se culpando, pensando que talvez seja sua culpa ou que avaliou a situação de forma errada. Mas não, seu corpo é sábio. Sabe quando está em um ambiente emocional seguro e quando está na presença de pessoas carregadas de energia negativa. Essa presença dominante revela muito mais do que palavras poderiam transmitir. A presença de alguém que realmente gosta de você traz alívio. Sua presença é revigorante. A conversa flui naturalmente. O tempo passa sem esforço. Você se sente mais vivo, cheio de energia, livre. Mas quem guarda mágoa não permite isso. Mesmo quando sorri, mesmo quando afirma que está tudo bem, a vibração não mente. Reconhecer essa energia pesada é um ato de autocuidado e afastar-se dela quando necessário é um sinal de sabedoria, não de fraqueza. Ninguém merece encolher-se na presença de alguém que deveria ser um abrigo e não um fardo. Jung diria: onde falta a liberdade de ser você mesmo, surge a violência. E mesmo que essa violência seja sutil, invisível, silenciosa, ainda assim é real. E a alma, sempre alerta, sabe disso antes que a mente consiga compreender. Talvez você tenha notado um ou mais desses sinais em sua vida. Pode ser que você tenha se lembrado de alguém que sempre esteve por perto, mas agora a presença dessa pessoa revela um lado oculto que você gostaria de ignorar. Talvez com um certo desconforto, você percebeu que o que chamava de amizade, parceria, vínculo, na verdade se tornou um campo de sombra disfarçado de sentimentos.
E isso dói, porque ninguém quer acreditar que é silenciosamente odiado, que é alvo de inveja, desprezo ou sabotagem negativa, especialmente por alguém que afirma se importar com você. No entanto, Carl Jung nos ensinou que a verdadeira liberdade começa no momento em que decidimos enxergar, quando temos a coragem de iluminar aquelas partes da vida e dos relacionamentos que foram obscurecidas pela ilusão. A conscientização liberta. Ela nos devolve o poder de escolha. Uma vez que você percebe, não pode mais fingir. Você não pode ficar em silêncio diante de comentários que machucam, ausências que gritam, olhares que sufocam. Não pode continuar oferecendo o seu melhor àqueles que secretamente desejam o pior para você. Mas isso não significa que você precise declarar uma guerra. Jung nunca sugeriu que se deve confrontar a sombra com violência. Ao contrário, ele nos ensinou a integrar essa sombra, a dialogar com ela, a defender-se sem se tornar seu reflexo. Sorrisos largos podem esconder dentes cerrados. Em sua análise da psique humana, Carl Jung observou que uma das formas mais sofisticadas da sombra se revela não por meio da agressão direta, mas pela sutileza da dualidade. Entre essas dualidades, os elogios excessivos ocupam um espaço ameaçador. Um gesto que parece inofensivo, mas pode esconder uma hostilidade meticulosamente camuflada. Algumas pessoas usam bajulação como uma armadura, intensificando o entusiasmo, admiração e aplausos. No entanto, se você olhar de perto, perceberá que há algo de artificial nisso. Os elogios soam como se fossem uma obrigação imposta, com um tom ligeiramente teatral, como se a pessoa estivesse interpretando o papel de alguém que gosta de você. O essencial em tudo isso é a falta de equilíbrio. Tudo o que você faz parece deslumbrante. Cada escolha, genial. Cada traje, perfeito. Mas essas palavras, em vez de nutrir, soam insuficientes, porque não vêm da verdade, mas de uma estratégia. Jung nos lembra que a sombra, quando é negada, busca encontrar maneiras sutis de escapar da consciência. Um elogio forçado muitas vezes é uma tentativa inconsciente de compensar sentimentos hostis que a pessoa em questão não quer nem mesmo aceitar. E por que alguém faria isso? Admitir ciúmes, inveja ou ressentimento em relação a alguém próximo é doloroso. É muito desconfortável para a imagem social que muitas pessoas tentam manter. Em vez de expressar diretamente sua insatisfação, a mente encontra uma saída aceitável. Uma cortesia exagerada, cobrindo uma sombra com uma camada de luz. Mas a verdade, apesar da fantasia, marca sua presença. Preste atenção ao que acompanha os elogios. Muitas vezes, eles são precedidos por críticas ocultas ou distanciamento, indiferença e, às vezes, tentativas de minimizar sua conquista, relativizando seu valor. É o famoso "que sucesso, você deve ter tido sorte", ou "você está linda, mas esse estilo realmente combina com você". Palavras que podem parecer elogios, na verdade, semeiam dúvidas, incertezas e levam à autoanálise. Carl Jung descreveria isso como uma projeção não resolvida. Essa pessoa transfere para você tudo o que não consegue processar dentro de si, sentindo culpa por não conseguir apreciá-lo de maneira autêntica, e por isso elogia. Os elogios têm como objetivo dar a impressão de ser uma boa pessoa para manter sua imagem, mas na verdade, cada palavra esconde uma tensão inexpressa. Esses elogios costumam aparecer em público e seu objetivo não é elevar você, mas mostrar a todos como essa pessoa é gentil, generosa e positiva. É uma masquerade,
e não uma verdadeira conexão, o que a longo prazo pode ser desgastante, pois não há nada mais solitário do que perceber que os sentimentos demonstrados a você são apenas uma encenação social. Uma pessoa que ama verdadeiramente elogia de coração, não há exagero nem distanciamento. Há presença real, há autenticidade. Às vezes, uma única frase dita com sinceridade tem mais valor do que 1000 elogios sem sentido. Emoções genuínas não requerem teatro. Elas se manifestam até mesmo no silêncio. Se você sentir que os elogios de alguém, em vez de confortá-lo, fazem você se sentir desconfortável, confie nesse sentimento. Talvez sua intuição esteja percebendo a sombra escondida sob a camada de brilho aparente, e quando a alma fala, vale a pena ouvi-la. As sutilezas delicadas que ferem, como observações irônicas, piadas ou microagressões, são como facas que não cortam a pele, mas ferem a alma. Palavras ditas em tom de brincadeira, olhares sarcásticos e pequenas sugestões que, quando questionadas, são rapidamente desmerecidas com a afirmação: é só uma piada, como se o problema fosse a sua sensibilidade e não as intenções ocultas por trás da fala. Carl Jung alertou que a sombra raramente se revela de forma direta. Ela se infiltra em gestos cotidianos, no tom de voz e na escolha das palavras. Uma das formas mais traiçoeiras dessa sombra é a agressão disfarçada de humor, um sorriso venenoso. As pessoas que secretamente guardam ressentimento contra você geralmente não se permitem a hostilidade aberta. Seja por razões sociais, medo de confrontação ou falta de consciência sobre suas próprias emoções, essa energia desconfortável precisa ser liberada, o que se manifesta em piadas e ironias. É um comentário malicioso disfarçado em uma observação inocente sobre algo que te toca profundamente. Piadas que se referem à sua aparência, escolhas, estilo de falar, trabalho ou forma de expressar amor. Estou só brincando com você, diz a pessoa, mas essas supostas piadas têm um padrão preocupante. Elas sempre buscam desestabilizá-lo, sempre machucam, mesmo que minimamente. Pior ainda, quando você sente desconforto, sua reação é rir. Um insulto ou aquela clássica: nossa, nem tudo gira em torno de você. Jung descrevia isso como projeção inconsciente. Quando não reconhecemos certos aspectos sombrios de nós mesmos, transferimos isso para os outros. Quando alguém se sente inferior a você ou frustrado com sua vida, muitas vezes, ainda que inconscientemente, tenta te menosprezar, até sob a aparência de leveza. É uma tentativa de recuperar o controle interno, mas às custas da sua energia emocional. Microagressões também seguem a mesma lógica. São pequenos ataques psicológicos, escondidos sob o disfarce de preocupação ou opiniões neutras. Frases como: você está indo muito bem, considerando quem você foi um dia, ou você tem uma forma diferente de inteligência, certo? Intuitiva, não acadêmica, mas ainda assim funciona. São maneiras sutis de minar, despertar dúvidas que machucam, sem se envolver em feridas abertas. O principal problema com essas sutilezas é que, com o tempo, elas se acumulam e, como não são contestadas imediatamente, torna-se difícil opor-se a uma piada, o que gradualmente mina seu valor. Você começa a se restringir, a evitar certos assuntos, a não se expor demais, a pensar 2 vezes antes de falar sobre sua conquista ou de expressar um sonho, e lentamente se encolhe para caber no espaço estreito que esse relacionamento oferece. A sombra que não é confrontada torna-se cruel, e a crueldade, escondida em palavras humorísticas, é uma das formas mais comuns de violência emocional nas relações próximas.
O agressor disfarça suas intenções com um sorriso, enquanto o receptor sente como se fosse um golpe de faca. Se você está passando por situações semelhantes, lembre-se, não é exagero nem capricho, é uma forma de dominação disfarçada de outra coisa. Ninguém deve suportar feridas diárias de alguém que afirma ter sentimentos por você. Relações que ferem em silêncio também adoecem em silêncio, mas o corpo sente e a alma sabe. Quando a intuição sugere, isso não é uma piada comum, confie nela. O ciúme muitas vezes se esconde sob a máscara de conselhos. Nem todo cuidado é um verdadeiro apoio, e nem todo conselho é uma sugestão construtiva. Às vezes, palavras que parecem úteis, na verdade, são limitações disfarçadas. Avisos cautelosos têm o objetivo de não proteger você, mas de impedir seu crescimento. Conselhos bem-intencionados podem carregar desconforto oculto. Eles observam seu crescimento. Carl Jung dizia que o que não aceitamos em nós, muitas vezes projetamos nos outros, e o ciúme é uma dessas emoções que são difíceis de perceber, tanto para quem a sente quanto para quem a recebe. Poucas pessoas admitem se incomodar com a luz de outra pessoa. Por isso, o ciúme assume diferentes máscaras, e uma das mais comuns é o falso conselho. Você pode experimentar isso. Você compartilha seu plano, alegria ou uma ideia ousada, e a resposta vem em um tom exageradamente sério. Mas isso realmente é bom para você? Estou dizendo isso só porque me preocupo. Não quero que você fique decepcionado depois. Calma, nem tudo serve para todos. Observe o padrão. Essas declarações nunca são abertamente hostis, mas sempre lançam uma sombra sobre seu entusiasmo. Nunca são um ataque direto, mas geram dúvidas e insegurança. O tom é cuidadoso, mas o efeito é castrador. Essas palavras muitas vezes não vêm de malícia, mas de uma dor não expressa daquela outra pessoa. A dor que sentimos vem do abandono de nossas próprias aspirações, pela falta de coragem de arriscar, pela sensação de ser um a menos diante da sua coragem, alegria e capacidade de crescer. E quando a inconsciência não suporta tal comparação, busca formas de te perturbar, criando a ilusão de razão, sabedoria e maturidade. Afirmam que são apenas realistas, mas na verdade tornam-se limitantes. A projeção de seus próprios medos e fracassos não digeridos recai sobre você. Sem palavras expressam: se eu não conseguir, você também não deveria. Quando uma afirmação desse tipo vem de alguém próximo, isso machuca profundamente. Esperamos apoio, mas recebemos resistência. Desejamos aplausos, mas ouvimos apenas dúvidas. O mais cruel é que quando você confronta essas pessoas, elas sempre negam. Você é muito sensível. Eu me preocupo apenas com o seu bem. Se não posso nem expressar minha opinião, é melhor ficar em silêncio. E com o tempo, você começa a questionar seus próprios sentimentos. Você reprime o desejo de falar, temendo parecer ingrato. Começa a esconder seus planos, sucessos e alegrias, porque no fundo sabe que a presença sutil deles mina seu poder. Jung ensinou que a inveja não diz respeito ao que os outros têm, mas ao que provoca em nós mesmos. Se alguém próximo sente inveja, não é porque você tem mais, mas porque você toca em um ponto sensível que essa pessoa preferiria esconder, seu potencial não aproveitado. Daí, os falsos conselhos ferem tanto, porque sob a máscara da amizade, tentam apagar aquilo que arde em você. Ninguém tem o direito de fazer isso. Quem realmente te ama, permite que você brilhe. Quem não suporta seu brilho, deseja cobri-lo com sombra e chama isso de preocupação. Aprenda a ver esses conselhos. Eles não dizem respeito a você, mas ao que você desperta na outra pessoa.
Quando você entender isso, não precisará mais ficar em silêncio. Você pode seguir em frente, você pode crescer, pode florescer, mesmo que alguns ao seu redor prefiram viver no inverno da alma. É uma competição silenciosa. Em vez de apoio verdadeiro, você compartilha seu sucesso e, em vez de aplausos, experimenta o silêncio. Você conta um evento positivo do passado, quando de repente percebe no rosto da outra pessoa um desconforto quase imperceptível. A conversa começa a tomar outra direção, e o assunto muda para o que essa pessoa fez ou está fazendo, tentando sutilmente ofuscar aquilo que você acabou de vivenciar. Carl Jung afirmava que a sombra se manifesta quando rejeitamos alguns aspectos de nosso eu. Uma das características mais comuns da sombra não sentida é a competição oculta, a incapacidade de sentir verdadeira alegria com os sucessos dos outros, especialmente quando esses sucessos tocam nossas feridas não resolvidas. Algumas pessoas não conseguem aceitar o crescimento alheio, não se sentindo diminuídas por isso. Elas não conseguem ouvir sobre suas conquistas sem acionar um mecanismo interno de comparação. E como não querem ou não podem admitir esse desconforto, respondem com uma competição disfarçada. Não é um ataque direto, mas um jogo silencioso de superioridade, incontáveis esforços para mostrar, mesmo sem palavras, que elas também têm importância, que também são valiosas. Isso pode se manifestar de forma sutil. Por exemplo, quando corrigem você durante uma história, sugerindo que você sempre comete erros ou contradizendo cada uma de suas empolgações, como se soubessem melhor, tivessem mais, vivessem melhor, ou impondo suas próprias experiências assim que você começa a se destacar, como se seu sucesso fosse uma ameaça ao equilíbrio da relação. Com o tempo, você percebe que essas interações o exaurem. Você sente um cansaço, não porque houve um conflito, mas porque faltou espaço para simplesmente ser você mesmo. É como se você tivesse que restringir suas capacidades para não incomodar, reprimir sua luz para não fazer sombra. E esse sentimento, embora sutil, se torna insuportável. A competição oculta se torna particularmente cruel quando vem de alguém que deveria ser seu aliado, pois esperamos apoio, abraços, alegria e orgulho. E em vez disso, encontramos um campo minado de tensões, onde cada sucesso se torna uma competição e cada manifestação de seu brilho aciona um mecanismo de comparação. Essa competição não diz respeito a você, mas ao que você provoca na pessoa ao seu lado. Seu crescimento revela os lugares onde o outro está preso. Sua coragem expõe seu conformismo. Sua alegria revela sua indiferença. Para manter sua narrativa intacta, ele precisa te neutralizar, restaurá-lo ao papel que designou, mesmo que isso signifique transformar a amizade em um campo de batalha invisível. Jung lembra que um verdadeiro encontro de almas ocorre apenas quando elas podem coexistir lado a lado, sem se ameaçar mutuamente. Quando não há necessidade de competição, dominação ou rivalidade, mas sim de compartilhamento. No entanto, se a relação não favorece essa dinâmica, torna-se prejudicial e você sofre junto com ela. O verdadeiro apoio é uma presença leve, um espaço aberto, um olhar que irradia seu sucesso. A pessoa que compete com você em silêncio não é sua aliada. Ela é alguém que ainda não se reconciliou com seu próprio caminho e, por isso, tenta fazer de você um reflexo do que ela não conseguiu alcançar. A falta de empatia em momentos-chave é perceptível.
Você já se encontrou em uma situação de profundo sofrimento, um momento de fraqueza, em que tudo o que desejava era ser ouvido, e ao invés de apoio, experimentou frieza, um silêncio sufocante, uma resposta indiferente, uma mudança de assunto que parecia, com dolorosa clareza, gritar: "Não me importo com isso tanto quanto deveria." Carl Jung ensina que empatia não é apenas um gesto, mas também um indicador de desenvolvimento psicológico e espiritual. Uma alma empática é aquela que passou por suas próprias sombras e é capaz de perceber o sofrimento do outro sem julgamento. No entanto, nem todos possuem essa capacidade interior. E quando uma pessoa próxima a você demonstra ausência emocional em seus momentos mais sensíveis, algo está errado. A falta de empatia em momentos cruciais é um dos sinais mais eloquentes de dor oculta, ou até mesmo de hostilidade silenciosa. É nesses momentos, quando deixamos de lado as máscaras e mostramos nossa dor, que as defesas caem. Aquele que ama, aceita. Aquele que sente se aproxima. No entanto, aquele que carrega uma sombra em relação a você recua, desaparece e, pior, minimiza. Pode ser que você esteja passando por um luto e ouve: "Coisas assim acontecem com todo mundo. Você precisa seguir em frente." Pode ser que você tenha enfrentado uma traição e ouve: "E você também fez algo errado um dia?" O quê? Pode ser que você compartilhe um profundo medo e, em resposta, receba apenas um emoji ou um olhar indiferente que não expressa nada. A falta de empatia é uma lacuna que se forma entre duas pessoas quando uma delas para de se importar ou nunca se importou de fato. O mais doloroso nesses momentos não é o próprio sofrimento, mas a solidão no sofrimento. A percepção de que aquela pessoa que deveria estar emocionalmente ao seu lado não está, porque decidiu não estar ou não reconhece o valor da sua sensibilidade, ou, em algum nível, obtém uma satisfação inconsciente de vê-lo no fundo do poço. Sim, por mais difícil que seja aceitar, existem pessoas que se alimentam do seu sofrimento. Não de forma consciente, mas através de um mecanismo inconsciente que Jung chamaria de compensação psíquica. Quando a alma está ferida, frustrada e cheia de ressentimentos, busca maneiras de retomar o controle, e uma das formas é manter os outros em um buraco emocional. E então, em seus momentos mais humanos, frágeis e verdadeiros, você se depara com o vazio, o eco. Jung dizia que o sofrimento é uma grande oportunidade para um autoconhecimento mais profundo e, ao mesmo tempo, o maior teste dos relacionamentos. Quem se afasta da sua dor ou a ignora revela mais do que indiferença. Mostra que não está funcionando no mesmo campo emocional que você e talvez nunca tenha estado. A empatia não é apenas excelência, mas uma presença momentânea. É estar ao lado, segurar a mão, mesmo quando as palavras faltam. É respeito pelo silêncio, evitando desviar o olhar. A pessoa que faz isso realmente está com você. Quem não consegue, pode apenas permanecer ao seu lado por conveniência. Observe aqueles que desaparecem no momento em que você mais precisa deles. E entenda que esse afastamento não é acidental. Pode ser uma pista de que a relação que você imaginava, na verdade, era apenas uma ilusão construída sobre a conveniência. Nenhum vínculo sobrevive apenas com uma presença esporádica. É nos momentos cruciais que a verdade começa a se revelar. A satisfação silenciosa com suas quedas. Algumas derrotas doem mais por causa da pessoa que as observa do que pela situação em si. Porque há algo extremamente cruel em ver alguém próximo, alguém que deveria te apoiar, parecendo secretamente se alegrar com suas falhas.
Naturalmente, isso não se manifesta abertamente. Tal atitude seria rude demais, mas o silêncio deles é esmagador, um comentário sutil, um olhar que não carrega compaixão, mas alívio. Carl Jung costumava dizer que tudo o que não é trazido à consciência volta na forma de destino, e muitas vezes o que nos machuca não vem de fora, mas das sombras projetadas pelas pessoas ao nosso redor. Quando alguém com quem você vive carrega emoções não resolvidas, como ciúmes, ressentimentos ou rivalidade reprimida, seu fracasso pode ser inconscientemente percebido como uma espécie de reparo. Como se sua queda trouxesse de volta o equilíbrio interno dessa pessoa. Essa satisfação oculta não é evidente, se revela em detalhes, na falta de empatia, no sussurro de "eu te avisei", com uma falsa neutralidade, nos elogios ditos com satisfação quando você se levanta, mas que na verdade carregam o desejo de que você não tenha sucesso. E acima de tudo, no pequeno brilho que você percebe nos olhos delas quando algo vai mal na sua vida. Um brilho rápido, quase imperceptível, mas sentido pelo corpo. Às vezes, você compartilha suas frustrações, esperando consolo. No entanto, você recebe uma resposta seca ou um conselho geral, que carece de calor e presença. Outras vezes, alguém se oferece para ajudar, mas vem acompanhada de uma sensação inquietante de que, no fundo, essa pessoa encontra satisfação no seu sofrimento. Como se você finalmente estivesse no nível dela. Você se vê vulnerável, o que faz com que ela se sinta mais confiante, forte, tranquila. Isso não é uma verdadeira amizade, nem parceria. É uma coexistência baseada em uma competição silenciosa, uma desproporção emocional e uma alegria oculta que vem da sua queda. Jung chamaria esse tipo de comportamento de revelação da sombra, que nunca foi confrontada, e com o passar dos anos se transforma em um ressentimento que, na falta de expressão, se torna um desejo inconsciente de vingança. É difícil aceitar isso, pois queremos acreditar que nossos entes queridos nos apoiam. A verdade, no entanto, é que muitas pessoas circulam ao redor de nossas vidas por conveniência, interesse ou hábito, e quando algo em nós se quebra, elas se manifestam não com palavras, mas com comportamentos, ausências, sorrisos excessivamente contidos. Se alguém nunca se alegra com seu sucesso, mas sempre parece estar por perto quando você cai, atenta, curiosa, como se esperasse, você deve pensar sobre isso. Talvez não seja coincidência. Pode ser alguém que, por trás da neutralidade, se alimenta de suas falhas para satisfazer suas próprias lacunas. Jung nos ensinou que o mal não é apenas o que fazemos conscientemente, mas também o que aceitamos, no que nos focamos, o que secretamente desejamos. E o desejo da dor do outro, mesmo sem ação, é uma forma de violência, é um pacto com a sombra, silencioso e perigoso. Proteja-se disso. Nem toda companhia é emoção, e nem todo silêncio é neutro. Existem silêncios que gritam, estou feliz que você está falhando, e quando você ouve isso, mesmo sem palavras, não pode mais fingir que não ouviu. Sabotagem disfarçada como esquecimento ou distração. Algumas pessoas não nos atacam com palavras altas, nem nos ferem com gestos diretos. Elas simplesmente esquecem. Esquecem datas importantes, não respondem a mensagens significativas, não estão presentes nos momentos em que mais precisamos delas. Mas o esquecimento que se repete com precisão cirúrgica perde sua aparência inocente e se transforma em linguagem. Carl Jung enfatizava que nada que é inconsciente deixa de se manifestar. Se não se revela através da ação, se insinua na forma de omissão. Quando não se expõe em uma confrontação direta, se manifesta como uma sabotagem sutil.
E entre as várias formas de sabotagem, poucas são tão disseminadas e tão menosprezadas quanto o esquecimento mascarado como distração. Pessoas próximas que não aparecem regularmente quando você experimenta sucessos, que desaparecem no dia da sua apresentação, da sua estreia, da sua comemoração, que não se lembram do que você compartilhou com tanto entusiasmo dias atrás, que sempre têm desculpas prontas para seu esquecimento. Desculpe, tive um dia corrido. Você sabe como sou distraído, mas essa distração nunca ocorre quando se trata delas. Nunca, quando a atenção é atraída para elas, seus interesses, sua dor ou conquistas que desejam exibir. O esquecimento seletivo é um espelho revelador que mostra sua posição na hierarquia emocional dessa relação. E muitas vezes, esse lugar não é o que você imaginou. Esse tipo de boicote não se resume apenas à ausência em eventos ou nas mensagens. Ele também se manifesta em pequenos gestos, em interrupções frequentes quando você fala sobre si mesmo, em mudanças súbitas de assunto quando toca em algo importante, em descuidos intencionais ao expor suas vulnerabilidades, como se tudo em você fosse constantemente diminuído, como se a presença da outra pessoa estivesse lá, mas sem alma. Jung alertou para os perigos das relações em que a sombra permanece não reconhecida, porque nesses casos a inconsciência age sem limites. E se alguém tem ressentimento em relação a você, por razões das quais nem está ciente, esse sentimento encontrará uma saída. O esquecimento repetido pode ser, na verdade, uma forma passivo-agressiva de punição, uma maneira de tirar de você aquilo que todo mundo precisa para se sentir amado: reconhecimento, apreciação, atenção. Quando você começa a se perguntar se está esperando demais ao contar que alguém se lembre do que é importante para você, algo não está certo. Porque o cuidado se manifesta na lembrança, os sentimentos se expressam através da atenção, e a verdadeira presença é a soma de pequenos gestos e não de desculpas constantes. Esse padrão, se não for percebido, leva à adaptação. Você para de falar sobre suas conquistas. Você para de lembrar sobre coisas que são importantes para você. Você diminui seu próprio valor. Você se sabota na busca de se encaixar em uma relação onde sua luz parece ofuscar a cada vez. Você se adapta ao desprezo, achando que isso é normal, quando na verdade não é. Quem constantemente se esquece de você, na verdade, não lhe reserva um lugar no coração. E quando isso acontece, não se trata de desatenção, mas de uma decisão, embora inconsciente. O maior erro que você pode cometer é continuar oferecendo sua presença a alguém que só oferece sua ausência. Jung disse que o inconsciente se expressa não apenas através de ações, mas também pelo que não fazemos. A falta de ação também é uma forma de comunicação. O esquecimento constante é também uma maneira de transmitir a mensagem: você não é uma prioridade aqui. E quando alguém lhe mostra isso repetidamente, a lição não é exigir mais presença, mas fazer uma escolha para si mesmo. A presença que sobrecarrega com sua energia densa. O desconforto sutil vem de pessoas cuja companhia não ataca, mas oprime. Elas não falam palavras negativas, mas trazem peso para a atmosfera. Estando ao lado delas, você sente uma tensão no corpo sem saber por quê. A atmosfera muda, o riso desaparece, a espontaneidade cede. É como se algo invisível estivesse sugando sua vitalidade, seu brilho e leveza. Embora você não consiga justificar isso, você sente. Carl Jung lembra que dentro de cada pessoa há muito mais do que o que se revela.
Existem campos sutis de energia, intenções inconscientes, emoções reprimidas que se manifestam através do corpo, muitas vezes inconscientes para a mente. A conversa flui livremente. O tempo passa sem esforço. Você se sente mais vivo, cheio de energia, livre. No entanto, a pessoa que oculta a rejeição não permite isso. Mesmo quando sorri, mesmo quando afirma que está tudo bem, sua energia não mente. Reconhecer essa vibração densa é um sinal de cuidado consigo mesmo, e afastar-se dela quando necessário não é sinal de fraqueza. É uma demonstração de sabedoria, pois ninguém merece se sentir limitado na presença de alguém que deveria ser um apoio e não um fardo. Jung diria: onde falta a liberdade de ser você mesmo, ocorre a violência. E mesmo que essa violência seja sutil, invisível ou silenciosa, ela ainda é real. E sua alma, sempre atenta, está ciente disso antes que sua mente consiga absorver. Talvez você tenha notado um ou mais desses sinais em sua vida. Talvez tenha se lembrado de alguém que sempre esteve perto, mas cuja presença agora revela um lado oculto que você preferiria não perceber. Com certeza, com um certo desconforto, notou que o que chamava de amizade, relacionamento ou conexão, na verdade se transformou em um campo de sombra, disfarçado de sentimento. Isso dói, porque ninguém quer acreditar que é silenciosamente odiado, alvo de inveja, desprezo ou sabotagem furtiva, especialmente por parte de alguém que afirma se importar com você. No entanto, Carl Jung nos ensinou que a verdadeira liberdade começa quando decidimos enxergar, quando temos a coragem de iluminar aqueles aspectos da vida e dos relacionamentos que antes estavam escondidos atrás da névoa da ilusão. A consciência liberta. Ela nos devolve o poder de agir. Assim que você vê isso, não pode mais fingir. Não pode ficar em silêncio sobre as piadas que machucam, as ausências que gritam, os olhares que esmagam. Não pode continuar entregando o seu melhor àqueles que secretamente desejam o seu pior. Mas isso não significa entrar em guerra. Jung nunca sugeriu confrontar a sombra com violência. Pelo contrário, ele nos ensinou a integrá-la, a dialogar com ela, a nos proteger dela, sem nos tornarmos seu reflexo. A conversa flui livremente. O tempo passa suavemente. Você se sente maior, cheio de energia, livre. Porém, quem carrega dentro de si a rejeição oculta não permite que isso aconteça. Mesmo quando sorri, mesmo quando afirma que está tudo bem, sua vibração não mente. Reconhecer essa energia pesada é um ato de cuidado consigo mesmo, e afastar-se dela, quando necessário, não é sinal de fraqueza. É uma escolha inteligente, porque ninguém merece encolher-se ao lado de alguém que deveria ser um abrigo e não um fardo. Jung dizia: onde falta a liberdade de ser você mesmo, existe violência. E mesmo que essa violência seja sutil, quase imperceptível, silenciosa, ela está presente. E a alma, sempre vigilante, percebe isso antes que a mente consiga entender. Talvez você tenha notado um ou mais desses sinais em sua vida. Talvez tenha se lembrado de alguém próximo, cuja presença agora revela aspectos ocultos que você preferiria ignorar. Com certa inquietação, percebeu que o que você chamava de amizade, parceria, conexão, na verdade se mostrava como um campo de sombras, escondido sob um manto de emoções. Isso dói, pois ninguém deseja acreditar que é secretamente odiado, que se torna objeto de inveja, desprezo ou sabotagem oculta, especialmente por alguém que garante que se importa com você.
No entanto, Carl Jung nos ensinou que a verdadeira liberdade começa quando decidimos enxergar, quando temos a coragem de iluminar aquelas partes da vida e dos relacionamentos que estão escondidas sob a névoa da ilusão. A consciência liberta. Ela nos devolve o poder de tomar decisões. Uma vez que você vê isso, não pode mais fingir, não pode permanecer em silêncio diante de piadas que ferem, ausências que gritam, olhares que o oprimem. Não pode mais compartilhar o seu melhor com aqueles que secretamente desejam o seu maior infortúnio. Mas isso não significa que você precisa entrar em conflito. Jung nunca sugeriu que enfrentássemos a escuridão com violência. Pelo contrário, ele nos ensinou a integrar a sombra, a dialogar com ela e a nos proteger dela, sem nos tornarmos como ela. E proteger a si mesmo em tal situação pode significar afastar-se, pode significar estabelecer limites claros, e pode também significar parar de investir energia onde não há verdadeira reciprocidade. A vida, por sua própria natureza, é um desafio, e cada um de nós merece se cercar de pessoas que nos apoiam, que compartilham conosco as alegrias, que estendem a mão em momentos difíceis, que nos observam sinceramente e não através de máscaras, e pessoas cuja presença traz uma sensação de paz, inspiração e fortalecimento. Esse é o tipo de relacionamento que nossa alma reconhece e valoriza. Tudo o mais, por mais agradável ou familiar que seja, é apenas ruído. Talvez você esteja se perguntando agora o que fazer a seguir. O primeiro passo já foi dado. Você viu isso, e a visão tem o poder de transformação. A partir de agora, sua tarefa não é mudar os outros. Seu papel é proteger a si mesmo, cuidar da sua luz interior, tomar decisões mais conscientes sobre onde direcionar sua energia, emoções e confiança. Lembre-se do que Jung disse: o que você resiste, persiste. O que você aceita, muda. Aceite a verdade que se revelou para você, mesmo que seja dolorosa, pois é dessa dor que emerge a compreensão, e a compreensão traz paz. Se este filme tocou algo dentro de você, se ajudou a ver as coisas com mais clareza, não guarde isso para si. Curta para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Compartilhe com alguém que pode apenas trazer uma aparente suavidade ao seu redor. E, acima de tudo, comente abaixo. Quais desses sinais você já notou em sua vida? Que emoções você sentiu ao ouvir isso? Inscreva-se no canal para receber regularmente reflexões semelhantes a essas. Aqui se trata de algo mais do que apenas entretenimento. É uma verdade que transforma nossas vidas, a luz que emerge da sombra e o poder de ver as coisas em uma perspectiva mais ampla. E lembre-se, sua intuição não está tentando sabotar você, mas sim protegê-lo. Ouça-a, respeite-a. E siga em direção ao que te nutre, o que te liberta, o que te permite ser plenamente você mesmo. Porque você merece viver rodeado por aqueles que ressoam com sua luz, e não por aqueles que, em espírito, torcem pela sua escuridão.